Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu irmãozinho, quando eu falo pra você que o Enem não é fichinha, não é fácil. Isso é verdade, mas não é fácil, mas também não é impossível. Nós estamos aqui no Não Perca a Cabeça justamente para pegá-lo pela mãozinha e conduzi-lo até um dia antes da prova, que você esteja preparado de corpo e alma. Muito bem, antes de contar o que nós devemos ver hoje, quero agradecer aos 4.739 e-mails e mensagens que recebemos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Sabe que a gente vê assim que o nosso trabalho aqui no Não Perca a Cabeça está sendo feito da maneira correta, certo? Então, muito obrigado a todo mundo que escreveu. Aos que falaram mal, também agradecemos, porque a gente pode ter aí um redirecionamento de como fazer a coisa de maneira direitinha, arrumadinha e que agrade pelo menos a todo mundo, ou a grande maioria, ou se agradar um só já estamos felizes, certo? Então, meu diretor, por favor, vinheta no ar. Sabe qual é o tema de hoje? Estamos insistindo ainda nas tais sequências numéricas. Lembra? Nós falamos isso lá no último encontro. Só que hoje o assunto é progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? Então, olha que coisa bonitinha. Eu havia contado lá no encontro anterior, dada a seguinte sequência, o próximo, claro que é o 4, óbvio. Está indo de 1 em 1, todo mundo sabe disso. Mas se eu lhes desse uma progressão assim, quem seria o próximo? Não dá para afirmar que é 3. Eu não posso afirmar veementemente que é 3. Eu posso afirmar só se eu souber mais um termo. Então, supondo que fosse 4. Então, temos um problema. Se fosse mapear, eu teria que ter este menos esse, teria que ser igual a este menos esse. 2 menos 1 dá 1, mas 4 menos 2 dá 2. Então, não é mapear. Então, isso se torna uma progressão geométrica. Eu posso dizer que o próximo é 8. Não vai dizer que o próximo é 6, que eu vou aí puxar teu cabelo. Que 6, velho? 8. Por quê? Então vamos lá. Em uma progressão geométrica, qual é a grande ideia? Lembrando que os termos são nomeados do mesmo jeito. B1, B2, B3, B4 e assim por diante. Qual é a grande sacada na PG? B2 por B1 tem que ser igual a B3 por B2. Então a divisão do terceiro pelo segundo tem que ser igual a do segundo pelo primeiro, ou a do quinto pelo quarto, qualquer um. Quaisquer dois termos consecutivos, a divisão do posterior pelo anterior tem que ser constante. Isso aqui é chamado de que. A pergunta é, por que e não R? Ah, mudou a letrinha. Claro que mudou a letrinha. A pergunta é, por quê? Segure aí. Meu diretor, uma pausa rápida, vou pegar minha caneta que eu no chão. Muito obrigado. Disfarcei bem, né, diretor? Então, por que? Porque é um quociente. Olha aqui, ó. É uma divisão, é um quociente. Ah, por isso que... Lembra dos conjuntos racionais? É uma razão, uma divisão, é um quociente. Ah, agora faz sentido. Agora faz sentido. Então, entendeu? Eu tenho uma razão constante da divisão de dois termos consecutivos quaisquer. Então, baseando-nos nisso, podemos criar, de novo, aquilo que a gente chama de termo geral. Agora, termo geral da PG. Cuidado, hein? Termo geral. Esse termo diz assim: qualquer elemento AN tem que ser o primeiro vezes, cuidado agora, vezes a razão elevado a n menos 1. Entendeu a ideia? Qualquer termo n é o primeiro vezes, vezes a razão elevada a n menos 1. De novo a ideia do n menos 1 aqui. Entendeu por que a gente tem que ver equações e funções exponenciais antes de ver PG? Entendeu a ideia? Termo geral. O enésimo termo é o primeiro que multiplica a razão elevada a n menos 1. Entendeu a ideia? Muito bem. Então a gente pode calcular, por exemplo, vamos pegar essa PG aqui. Quem é o sétimo termo desta PG? O sétimo termo dela será o primeiro vezes a razão elevado a... De novo, aquela nossa técnica Mandrake. Se aqui é 7, aqui vai ser 7 menos 1, ou seja, 6. Quem é o primeiro? O primeiro está aqui, bem na caruda, é 1.
Quem é a razão? Razão é fácil. 2 sobre 1, 2. 4 sobre 2, 2. Então razão é 2. 2 à sexta é 64 vezes 1, 64 mesmo. Entendeu a ideia? Então, extremamente simples o conceito de PG. Só que você tem que saber. Você tem que saber essas coisas. A ideia da progressão geométrica é uma ideia muito inteligente. Só que nós temos duas pegadinhas aí. Então agora eu vou juntar as duas. Agora eu vou juntar PA e PG. Vou usar o meu pano digital. O meu pano digital de limpar quadro. Meu pano digital de limpar quadro digital, obviamente. A banca diz assim, já que a PG sempre é um produto, a gente acabou de ver, PG é um produto, e a PA sempre soma, então a PG sempre multiplica, e a PA sempre soma. A banca diz assim, já que a PG sempre multiplica e a PA sempre soma, a PG cresce antes. Verdade ou mentira? Eu diria, depende. Depende do quê? De questões filosóficas, de questões aí que estão além da nossa capacidade de raciocínio, por enquanto. Então, dizer que uma multiplica e a outra soma não é suficiente para dizer que quem cresce antes. Então, agora nós temos uma questão muito bacana para discutirmos, que são os casos, primeiro, casos de R. Então, primeiro vamos tratar de PA. Vamos tratar de PA. Lembrando que na PA a razão se chama R mesmo, certo? Primeiro caso de R. Quando R é menor do que zero. Por exemplo, se a razão for negativa, razão igual a menos 2. Então imagine a seguinte PA. 4. Eu tenho que somar a razão sempre, certo? Tem que somar a razão. Só que a razão é negativa. Então 4 mais menos 2 fica 2. 2 mais menos 2 fica 0. 0 mais menos 2 fica menos 2. Entendeu o que está acontecendo aqui? 4, 2, 0, menos 2, menos 4, menos 6, está caindo. Portanto, essa é uma PG, desculpe, uma PA decrescente. Decrescente, certo? Quando a razão é maior do que zero, por exemplo, pegar uma razão qualquer, razão igual a 3. 4, 7, 10, 13. O que acontece? Ela, obviamente, cresce. PA crescente. Quando a razão é o próprio zero, o que acontece? Então, razão é o zero, a gente vai colocar aqui, razão é o zero. 7, 7, 7. O que acontece? Nada. Ela fica constante. Entendeu a ideia? Então, guarde esse conceito. Quando o R é maior do que zero, crescente. Quando é menor do que zero, decrescente. Quando é igual a zero, constante. Todos os algarismos são iguais. Todos os números são iguais. Claro para todo mundo isso? Muito bem. Esses são os casos de R na PA. Vamos agora para a PG. Lá na PG o nome é outro, você sabe. Lá chama-se casos de Q. Casos de Q. Aqui são 4 casos. Cuidado, hein? Quando o Q for maior do que 1, não é 0, hein, filhinho? Maior do que 1. Por exemplo, o Q é igual a 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, blá, blá, blá. O que acontece? A gente já viu aqui. Crescente. Quando o Q está, cuidado aqui, hein? Entre 0 e 1. Por exemplo, se o nosso Q for meio. 4. 4 vezes meio. 2. 2 vezes meio. 1. 1 vezes meio. Meio. Meio vezes meio. 1/4. O que acontece aqui? Cuide. Decrescente. Decrescente. Então cuide. Esse é um caso especial porque as pessoas tentam comparar PA com PG e cuide. A PA é decrescente quando é negativo. Aqui é decrescente quando estiver entre 0 e 1, quando for uma fração. Quando o Q for igual a 1, Q for a razão, né? For igual a 1. Ou seja, teremos 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Ou seja, fica constante. O grande segredo acontece aqui. Quando a razão é menor do que 0. Por exemplo, a razão sendo menos 2. Olha que troço de gente biruta. 1 vezes menos 2, menos 2. Vezes menos 2, mais 4. Vezes menos 2, menos 8. Vezes menos 2, mais 16.
e assim por diante. O sinal fica oscilando. Por isso que essa PG se chama oscilante. Entendeu a ideia? Então cuide, são os 4 casos de Q e são 3 casos de R. A pergunta é, quando que as duas podem ser comparadas? Quando a razão for a mesma. Então, comparando-se a razão, por exemplo, considere R igual a 2 e Q igual a 2. Quem cresce antes? Claro que a PG. Claro para todo mundo isso? Lá na PA está só somando 2. Aqui na PG está multiplicando 2. Então cuide com isso. Não dá para dizer quem cresce antes sem sabermos a razão, ou seja, sem sabermos o R e o Q. Certo por enquanto? Dá uma respirada, estude bastante, que daqui a pouco eu volto. Mas enquanto isso, por favor, não perca a cabeça. Grande abraço. Fui!